Olá a todos, meu nome é Tânia, eu sou professora e sou doutoranda aqui da Faculdade de Educação da Unicamp e hoje nós iniciamos uma série de encontros nos quais nós vamos falar um pouco sobre um software que é o NVivo e que trabalha dados qualitativos, né? Essa grande questão para nós pesquisadores que dá muito trabalho de trabalhar respostas abertas. Então, a partir de hoje, introdução ao NVivo Dados Qualitativos, e neste primeiro encontro nós teremos realmente uma parte bastante introdutória. Só que antes de falar propriamente do NVivo, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre o projeto Observatório da Educação. O projeto Observatório da Educação consiste num programa da CAPES. A CAPES promove esse tipo de projetos para as instituições públicas e privadas que concorrem a cada 2 anos a um certo número de projetos em razão de um orçamento disponibilizado para tanto. E qual o objetivo geral deste Observatório da Educação? Bem, literalmente, a CAPES informa que seu objetivo geral consiste em fomentar a produção acadêmica e a formação de recursos humanos em educação, em nível de pós-graduação, mestrado e doutorado, e de incentivar a articulação entre a pós-graduação, as licenciaturas e as escolas da rede pública de educação básica. Vejam então que é um objetivo bastante amplo e que reúne atores que estão inseridos tanto na academia, nas universidades, como também nas escolas. Então nós temos a participação grande e efetiva destes atores. E o objetivo principal consiste em fazer essa integração e de prepará-los para pesquisas futuras. O projeto de que falamos atualmente, aqui da Faculdade de Educação, é um dos que foi contemplados, foram contemplados no último edital de 2012. Aqui na Faculdade de Educação, 2 projetos foram contemplados. E o projeto do qual fazemos parte, e faz parte em especial o nosso grupo, que é o GEPES, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior. Ele intitula-se Educação Geral na Universidade, Coerência e Integração de Saberes nas Universidades Americanas e Brasileiras. É um projeto para ser desenvolvido durante 4 anos, um projeto grandioso que conta com a participação de 6 graduandos, 3 mestrandos, uma doutoranda, que é esta que vos fala. Nós temos também professores colaboradores e pós-graduandos colaboradores, né? Além disso, este projeto ele é coordenado, né? Ele está sob a coordenação do professor doutor José Camilo dos Santos Filho e da professora doutora Elizabeth Monteiro de Aguiar Pereira. Então, esta é uma parceria entre Unicamp, Faculdade de Educação, CAPES e o GEPES, que é o nosso grupo de pesquisa. Uma vez apresentado, então, o nosso projeto e os seus integrantes, né, eu gostaria de começar agora a falar um pouco mais sobre o NVivo 10 e o que faz o NVivo 10. Ajuda, auxilia a nós pesquisadores a trabalhar dados qualitativos. Porque, como vocês viram com a professora Fernanda, ainda que pareça bastante complexo trabalhar dados quantitativos, quase sempre nos valemos do auxílio dos estatísticos, que tem lá o seu software SPSS, rodam aquelas perguntas fechadas, trabalham com todos aqueles cruzamentos de números e quando nos apresentam um relatório, o que fazemos nós pesquisadores? Dizemos para o estatístico, olha, agora eu quero que cruze mais esses outros dados, porque eu pensei aqui, conversando com o meu grupo, que a partir dos dados ora apresentados, novas hipóteses podem ser analisadas. E o que dizer então dos dados qualitativos? E quando falamos de dados qualitativos, precisamos lembrar, bom, a partir de que arquivos eu vou trabalhar dados qualitativos? Nós temos o grupo focal, e o grupo focal quase sempre é ou gravado o seu áudio ou gravado um vídeo, onde aquele grupo de 6 a 12 pessoas falam sobre determinado tema e o pesquisador os observa. Então vejam que é um conjunto de informações grande e que é convertido em texto.
Bom, além do grupo focal, que já conhecemos, nós temos também as entrevistas, ou as estruturadas ou as semi-estruturadas, e que vão também apresentar o quê? Respostas abertas, quase que sempre extensas. Bom, partindo desses dois exemplos, sem falar de outros mais, porque poderíamos falar também de um vídeo, de uma imagem, enfim, há vários tipos de pesquisas que podem levar à análise dos dados qualitativos. E quando falamos de dados qualitativos, nós pesquisadores sempre pensamos, bom, como agora então analisar todos esses dados? O que fazer? Vou reunir o grupo. Muito bem, aí temos uma grata satisfação, e digo satisfação porque eu também me insiro nesse grupo, de que um programa computacional como o NVivo, e ressalto bastante o NVivo porque foi o programa escolhido pelo nosso grupo, há outros. O NVivo, ele é um programa desenvolvido por uma empresa QSR, que é uma empresa australiana já há alguns anos, e que vem sendo aperfeiçoada, já está na sua versão 10. No NVivo nós temos um menu, e como vocês podem observar, ele tem uma aparência bastante amistosa, que nos faz lembrar do Office. Aqui à sua esquerda, vocês podem verificar então que nós temos lá o menu documentos, categorias, classificações, grupos, pesquisas, relatórios e modelos. Muito bem, além desse menu básico à esquerda, o que temos também? As funcionalidades do NVivo, e que, como vocês podem ver lá na barra superior, também nos fazem lembrar muito o formato do Office. Porque lá nós temos nesta barra as seguintes informações. Além disso, nós temos um menu de configurações. Vejam que também não é diferente dos que nós estamos acostumados a trabalhar, dos programas. Temos lá novo, abrir, fechar, enfim, a mesma nomenclatura ou mesmo menu de configurações de outros programas como Office, Excel, enfim. Avançando um pouco mais, temos agora aquela pergunta. Bom, como criar um projeto? Ok. Para a criação de um projeto, eu vou clicar à minha esquerda em Arquivo, Novo, e essa janela vai surgir. Nesta janela, eu posso então nominar o meu novo arquivo. Para o nosso encontro de hoje, que é dia 10, então ele foi nomeado como Testando Dia 10. Vocês podem colocar uma descrição se quiserem, porque à medida em que o número de trabalhos vai crescendo, e o número de pesquisadores também amplifica utilizando o NVivo, importante nomear os seus projetos e fazer uma descrição. Por quê? O GEPS pode estar fazendo o Testando Dia 10, mas o GEPS tem outros projetos de seus orientandos, dos seus pesquisadores associados. Então, importante na descrição identificar a quem se refere ou quem coordena aquele projeto. E que tipos de documentos, então, eu posso importar? Bom, para vocês, pode ser que a gente esteja acelerando um pouco, mas como eu disse no início, hoje o nosso encontro ele é introdutório, ele apresenta um panorama do NVivo, e nos próximos nós vamos dizer, mergulhar mais no NVivo, e ao invés de telas estáticas como as que hoje vemos, vamos trabalhar com ele online, num passo a passo. Vejam que são inúmeros os formatos. Então, se eu sou uma pesquisadora que, num projeto, estou fazendo com os meus graduandos ou pós-graduandos, enfim, com a equipe do meu grupo de pesquisa, um trabalho de campo onde eu tenho entrevistas gravadas em áudio, onde eu tenho entrevistas em vídeo, onde eu tenho questionários online que vão me proporcionar tabelas em Excel, onde eu tenho notícias publicadas em páginas da internet ou em revistas, que estejam no formato de PDF. Tudo isso para uma única pesquisa. Eu vou poder juntar, reunir todos esses materiais num único arquivo e vou poder trabalhar de forma integrada com eles.
Então vejam, exemplificando, eu não vou ler todos, mas destacar alguns. Documentos e formatos. Vocês podem trabalhar com textos que podem estar em PDF, em DocX, RTF, TXT. Se for um áudio, ele pode estar em MP3, em WMA. Se for imagem, fotos, em BMP, JPEG, TIFF, enfim. E vídeos, tabelas do Excel. E o interessante também do NVivo é a possibilidade de se trabalhar com dados bibliográficos. Dentre os documentos e formatos com os quais podemos trabalhar no NVivo, além desses que eu já mencionei, há um muito interessante que é o EndNote. EndNote é um programa que ajuda muito a nós pesquisadores na pesquisa e organização dos dados bibliográficos. Aliás, hoje nós teremos também aqui, né, dentro da nossa programação do Observatório da Educação, uma convidada, a professora Daniele, que vem da Biblioteca Central aqui da Unicamp e que fará um workshop sobre o EndNote. Bom, além disso, o NVivo agora traz inovações muito interessantes, como dados de captura da web. Então, aqueles fóruns que nós conhecemos, ou do Twitter, ou do Facebook, enfim, todas essas informações podem ser capturadas, e aí para isso, dentro do NVivo, há uma ferramenta denominada nCapture. Com o nCapture, você vai poder também trazer essas informações para fazer a sua pesquisa. Até porque hoje as redes sociais constituem um espaço para ampla pesquisa, né, de toda a natureza. Bom, dado esse panorama dos tipos de documentos que eu posso importar, eu preciso também pensar, ok, já sei o que importar. Bom, mas quais são as alternativas de importação proporcionadas pelo NVivo? Vejam que aqui as setinhas vão indicar documentos, a próxima setinha, PDFs, continuando, os arquivos em Excel, arquivos em áudio, arquivos em vídeo, fotos, memos. E como fazer isso? De forma muito simples. Um clique nesta página e aí você tem a janelinha que abre dos tipos de documentos a importar. Vamos só retomar o slide anterior? Ok. O que temos aqui? Import. O que eu vou importar? Cliquei no Import, aí avanço sim o slide. Este é um dos documentos em Excel. Trata-se de uma pesquisa, e uma pesquisa real, realizada pela Faculdade de Ciências Médicas, aqui da Unicamp. Nesta pesquisa, o que se buscou foi conhecer o que o ensino da dermatologia durante a graduação proporcionou de conhecimento aos médicos que se encontravam trabalhando, e os médicos foram divididos em 3 grupos. Do anterior currículo, que ia até mais ou menos 1998, o do currículo, que vamos chamar aqui para nós, para exemplificarmos, de currículo intermediário, até mais ou menos 2006, e do novo currículo, que vigora a partir de 2008. Então, 3 grupos. Muito bem. Em estatística, nós já vimos como trabalhar. Por quê? Porque em estatística, todas aquelas respostas fechadas são convertidas em números e fica mais fácil cruzar, né? E o que dizer, então, de uma tabela como essa em Excel, onde as respostas são abertas? O que fazer? Nós que trabalhamos com dados qualitativos, nós já sabemos. Nos reunimos em torno de uma mesa grande, vários pesquisadores, todos fazem a leitura das mesmas respostas e vão assinalando os trechos das falas com canetinhas coloridas, né, para uma discussão entre os seus pares, a fim de que, ao final dessa discussão, se estabeleçam ou sejam criadas o que chamamos de categorias. Muito bem. O que faz o NVivo? O NVivo nos auxilia exatamente nessa atividade. Aí alguns de vocês pensaram, que ótimo, então eu escrevo lá uma palavrinha, minha categoria é trabalho. E ele vai me dar tudo? Não. Nós continuamos tendo que fazer a leitura de todas as respostas. Porém, à medida que lemos, podemos já selecionar trechos daquelas respostas
e atribuir a uma categoria, já criando esta categoria. Então, vamos avançar agora em mais um slide. Depois de importar este arquivo, essa tabela em Excel, eu tenho uma visão como essa que vocês estão tendo agora. Estão lá todas as respostas e eu tenho a visão de que, identificando ali em cima o nome do meu arquivo e as colunas com respostas. Reparem que a primeira coluna, de coloração diferente, ela traz o número ou o ID do respondente. Como essa aqui foi preparada apenas para ilustrar, eu preciso informá-los também de que é possível termos as colunas de sexo, de idade, porque assim como no SPSS eu ponho filtros, ou no Excel, para quem está mais acostumado a trabalhar com Excel, o NVivo também permite que nessa base de dados importados eu aplique filtros. Então, de repente, eu quero saber, analisar, melhor dizendo, as respostas abertas dos respondentes do gênero feminino e com idade entre 30 e 40 anos. Só elas aparecerão. E aí eu vou poder analisar com tranquilidade, colocando esses filtros. De acordo, claro, com a hipótese que eu tenha na minha pesquisa. Avançando um pouco mais. Vamos falar aqui, muito rapidamente agora, da professora doutora Irina Sauer Amaral. Ela é de Aveiro, Portugal, e ela publicou um livro bastante interessante, que a gente chama de, carinhosamente, manual, mas é um curso completo do NVivo, em português, claro, português de Portugal. E quando ela se refere a categorias, ela literalmente nos diz: no que consiste categorias? A associação de informação a categorias em ambiente NVivo é designada por codificação. Ok, então já sabemos que vamos ter como categorias os códigos no NVivo, ou melhor, os codes, porque o NVivo ainda está com um layout em inglês. Ok, prosseguindo. A codificação, é lógico, ela dependerá dos objetivos da minha pesquisa. Então, eu posso ter já uma criação de categorias para a posterior associação aos trechos. Então, um exemplo. Bom, que exemplo você daria? Bom, se eu tiver já, considerando na minha pesquisa que eu queira categorizar aspectos positivos e aspectos negativos, então eu já terei previamente duas grandes categorias. Então, eu posso, tendo já as categorias, associar posteriormente aos trechos que eu vou selecionar. Qual a outra forma, então, de eu codificar? Fazer uma análise, né, de todas as fontes de informações que eu tenha reunido, e quando eu digo todas as fontes, estou me referindo àquelas que falei no início. Eu posso ter vídeos, posso ter áudios, posso ter reportagens de jornal, entrevistas, tabelas em Excel dos questionários. Então, analisando as minhas fontes de informação, ou seja, fazendo aquela necessária leitura, porque quando trabalhamos com dados qualitativos, uma leitura e também releituras são necessárias. E em especial que se possa fazer isso em pares. À medida que eu vou lendo ou analisando esses materiais, é que eu vou criando as categorias. E vocês vão ver que isso é uma coisa bastante simples. Vamos ao próximo. Bom, a professora Fernanda, se vocês lembrarem, falou um pouco sobre análise exploratória. Eu não vou entrar aqui, que vocês vão ver o vídeo. Mas também no NVivo a gente tem duas formas de abordagens distintas para realizar a codificação. A primeira é denominada abordagem exploratória. E no que consiste a abordagem exploratória? Ela cria as categorias à medida que as imagens, os textos, os áudios ou os vídeos são vistos. Então é algo que se faz é um processo que vai se desdobrando. E a abordagem confirmatória? Bom, na abordagem confirmatória, eu já tenho uma série de informações e desejo validar ou verificar. Então, é como se fosse, né? Eu já tenho tudo pronto e eu quero validar. Dito isto, e vendo então no que consistem essas duas abordagens, vamos falar um pouco agora sobre a criação de categorias. Legal, voltamos àquela tela que já conhecemos,
tá? O que eu tenho? Clico com o mouse ali no centro e aí, se vocês perceberem, surge aquela janelinha onde eu tenho New Code, ou seja, eu vou criar um novo código. E o que é um novo código para nós? Uma categoria, ok? E a partir disso, surge uma nova janela. Então vejam que ele é realmente muito amistoso e tem ferramentas muito interessantes. Eu falava no exemplo de categorias de situações positivas e negativas, não foi isso? Então, tá, eu vou nominar previamente uma como positiva. Ok? Dou um ok, que janela vem depois? Aqui, vejam, lá em cima, circundado em vermelho, vocês já podem ler lá, nodes, né, que são os nós, as nossas categorias, e tá lá com uma bolinha azul identificando positivo. Temos a nossa primeira categoria já previamente criada. Vejam que ainda ela está lá com 00, porque eu não associei a nenhum trecho de nenhum material que eu tenha na minha pesquisa. Criada a categoria. E ora a gente diz categoria, ora nó, porque o termo utilizado no NVivo é nó. Mas para nós pesquisadores, nós estamos mais acostumados a dizer categoria. Então vamos lá, criar um novo nó. Vejam que aqui, o que eu fiz? Na minha resposta, eu assinalei um trecho. E neste trecho, cliquei com o mouse direito. Que opção surgiu para mim na tela? Code Selection. Ok, eu vou selecionar um código? Sim. O código já existe? Não, porque eu estou lendo os materiais, seleciono um dos trechos para associá-los à categoria. Tá. Eu sou uma pesquisadora de um grupo de pesquisa que, dentre as várias pesquisas realizadas, estuda educação geral. Eu também estudo na minha pesquisa de doutorado a educação geral. O trecho aqui referido fala exatamente de educação geral. Muito bem. Cliquei em Code Selection. Onde eu vou clicar agora? Eu vou para o New Code. Cliquei no New Code. Qual a próxima tela que me aparece? Legal. Vejam, é um nó, ou seja, uma categoria. E eu disse que vou denominá-la Educação Geral. Beleza. Cliquei em OK. O que tenho depois? Vejam que lá no alto eu tenho aquela minha primeira categoria que é positiva, a qual eu ainda não associei nenhum trecho, então ela continua 0. E surgiu então a minha segunda categoria, que é Educação Geral. Legal. Vejam que ela está lá com o número 1, porque corresponde àquele trecho assinalado. E na sequência, Tânia, e o que fazer depois? Tá. Você já tem uma categoria. Uma vez clicando nesta categoria, porque já há um trecho, um documento a ela associado, várias opções nos são oferecidas pelo NVivo. Aqui vocês podem ver que, vocês vão ver na janela do meio, uma folhinha em vermelho, temos lá a resposta. Vejam que nós temos o número, ela é a primeira resposta que eu assinalei. Mas lá no documento original, aquela resposta correspondia ao respondente número 7. Então aqui está, 7 e o trecho. O que ele disse exatamente? Vamos ler. Ele fala da formação geral que foi bastante forte em todas as áreas da medicina. Tá? Então esta é a fala do nosso respondente. Associamos então a resposta, o que fazer com esses dados? Claro que eu não vou apresentar outras categorias, hoje é apenas para ilustrar, mas vejam que, na sequência, nós temos lá a possibilidade, eu cliquei ali na abinha de Table, à sua direita, quando eu cliquei, já que eu estava com a categoria Educação Geral selecionada, o trecho manteve-se assinalado. Pensando que outras respostas também estivessem associadas à mesma categoria, todas elas aqui em Table apareceriam destacadas numa cor diferente, fosse uma sentença completa ou um trecho da mesma. Então, é uma ferramenta muito interessante. Nós esperamos poder contar com a participação de vocês nos nossos próximos encontros. Hoje, foi mesmo algo bastante rápido, quase que um voo sobre o que é o NVivo, né?
Como eu disse aqui, ó, agora apresentando, o NVivo é um software da empresa QSR, há representantes no Brasil. Muitas instituições e seus grupos de pesquisa têm adotado, têm utilizado, né? E como eu disse, é uma ferramenta. A princípio parece dar trabalho, mas da mesma forma que fazíamos as leituras e colocávamos todos aqueles papeizinhos coloridos para cada tipo de categoria, o NVivo proporciona exatamente isso e de uma forma que pode proporcionar o trabalho em rede, o trabalho em equipes, sem a necessidade do deslocamento. Então, se o meu grupo tem pesquisadores em outros estados e estamos todos integrados numa pesquisa em rede, podemos utilizar o NVivo de uma forma compartilhada. O que temos agora, então, para dizer para vocês é agradecer a participação e relembrar, né, com essa figura aqui do Cirque du Soleil. Aqui é uma representação de acróbatas. Então a gente pensa que fazer pesquisa também é algo que precisa de muita concentração, muito treino, muita persistência, né? E que essas ferramentas nos auxiliam e muito. E que para falar um pouco mais de análise qualitativa, nós teremos também, além da minha presença aqui, outros convidados que também vão poder compartilhar algumas informações conosco, né? E, claro, agradecer a vocês, dizer que esperamos encontrá-los, né, nos próximos encontros. Temos aqui a nossa próxima imagem, depois do Cirque du Soleil, que é a de agradecimento. Lembrando que este é um vídeo de uma sequência que tem caráter eminentemente acadêmico e que integra o projeto Observatório da Educação aqui da Faculdade de Educação da Unicamp. Obrigada a todos e até lá!